Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, bem-vindos de volta à nossa classe bíblica do livro do Apocalipse. É uma grande honra recebê-los aqui, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, se caso você esteja acompanhando, assistindo este vídeo. Hoje nós vamos estudar o tema de número 15 da nossa classe bíblica. Vamos estudar a respeito da volta de Jesus, um assunto muito importante. Na verdade, hoje é a nossa esperança maior, né? A volta do Senhor Jesus Cristo para pôr fim à história de pecado deste mundo, para acabar com a morte, com a dor, com o sofrimento. Então é muito importante nós estudarmos, pararmos para estudar este assunto. E o livro do Apocalipse, ele está repleto de promessas de esperança relacionadas à volta de Jesus. Agora eu pergunto para você, será que a volta de Jesus, ela será um evento secreto? Será que haverá um arrebatamento secreto antes da volta de Jesus? Será que a volta de Jesus vai ser secreta? Será que a volta de Jesus será um evento público? Todas as pessoas vão ver? Então, esses assuntos nós vamos abordar dentro da palavra de Deus, como sempre, pedindo para que o Deus Espírito Santo possa conduzir aqui mais uma vez o nosso estudo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, deixo aqui o convite para que você se inscreva, compartilhe também este vídeo, se caso você tenha gostado aqui do conteúdo, para que mais pessoas sejam incentivadas a estudar a palavra de Deus. Este é o objetivo principal aqui do nosso canal Cidadão Celestial. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo nos conduza mais uma vez, é o meu pedido, a nossa oração. Então vamos agora para o nosso estudo. Meus amigos, estamos de volta então. Hoje chegamos ao tema de número 15 da nossa classe bíblica do Apocalipse. Vamos estudar a respeito da volta de Jesus. E como de costume, nós sempre oramos antes de cada estudo, então quero convidar você, se possível, feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede de pararmos e estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar a cada amigo, cada irmão, cada irmã que esteja assistindo este vídeo e que o Senhor possa nos conduzir através do Teu Santo e Bom Espírito, que Ele possa ser o nosso professor, nos inspire, para que nós possamos ler a Tua Palavra e compreendê-la e praticar em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos mais uma vez, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, o estudo de número 15, falando a respeito da volta de Jesus, e fica aí a pergunta, né? Nós vivemos em tempos complexos, complicados, eventos de magnitude global têm acontecido. Nós estamos, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, no ano de 2021, no mês de novembro, teve início ali a Conferência das Nações Unidas para o Clima, que é a COP26, que está acontecendo lá na Escócia, no Reino Unido, na cidade de Glasgow. Então ali você tem reunidas todas as principais nações do mundo, a grande maioria delas são filiadas à Organização das Nações Unidas, e eles estão ali discutindo a respeito das mudanças climáticas. E isso realmente tem assustado muitas pessoas, porque eventos estranhos têm acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas. O aumento aí das mudanças climáticas, né, e o desequilíbrio na questão do clima, terremotos têm acontecido com muita frequência, terremotos assim de uma magnitude absurda, e acaba causando uma destruição muito grande. Então tudo isso vai despertando nas pessoas uma curiosidade. Nós tivemos agora, ainda estamos, né, atravessando uma pandemia que ceifou a vida de muita gente no mundo inteiro. Milhões de pessoas morreram, só aqui no Brasil são mais de 600 mortos até o momento. Então tudo isso nos faz perguntar como terminará a história humana. Será que o mundo um dia vai acabar?
Se o mundo vai acabar, como que vai ser este fim, né? Algumas pessoas, você veja que o cinema ele tem explorado bastante esse tema, né? Vira e mexe surgem aí filmes que eles chamam de filmes apocalípticos, né? A gente sabe que, se você tem acompanhado aí o nosso estudo ao decorrer da nossa classe bíblica, nós sabemos que o Apocalipse não tem a ver com, a palavra Apocalipse não tem a ver com o fim do mundo, e sim com revelação. Então, quando o cinema ele se apropria deste termo, né, filmes apocalípticos, eles querem trazer uma conotação de catástrofe mundial. Então, alguns anos atrás, nós tivemos o filme 2012, né, dizendo que o mundo acabaria em 2012 porque uma civilização antiga, que eram os maias, eles tinham ali eles faziam cálculos através do eles utilizavam ali as estrelas, enfim, faziam cálculos, né, baseados no Sol, na Lua, e lá vai fumaça, e eles calcularam, então, segundo o calendário deles, não passaria do ano de 2012. Então, as pessoas interpretaram o ano de 2012 como sendo o fim do mundo. Enfim, passou-se o ano 2012, nós já estamos quase em 2022 e o mundo não acabou, né? Então, algumas pessoas dizem que o mundo vai acabar aí através desses cálculos, outros ficam marcando datas para o fim do mundo, outros dizem que haverá uma terceira guerra mundial, e nessa terceira guerra mundial, devido à quantidade de armas químicas, bombas nucleares, isso pode causar uma destruição em massa. E existe esse filme que também, que tem uma conotação mais cristã, Deixados para Trás, né? O fim dos tempos começou. Então, algumas pessoas dizem que esse filme, ele conta a história de que haverá um arrebatamento secreto antes da volta de Jesus. As pessoas serão arrebatadas e, por exemplo, eu posso estar aqui, do nada eu vou ser arrebatado de forma secreta, vou sumir daqui e, enfim, a igreja vai ser arrebatada desta forma. Então, a gente vai tentar estudar aqui a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, porque a segunda vinda de Jesus Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas e um dos temas centrais do livro do Apocalipse. Só para você ter uma ideia, a Bíblia fala a respeito da volta de Jesus desde o Antigo Testamento. São mais de 2.000 referências à volta de Jesus Cristo em toda a Bíblia, em todas as Escrituras Sagradas. No Antigo e no Novo Testamento você tem várias e várias referências à volta de Jesus. Então, a volta de Jesus é um tema central na Bíblia, é muito importante nós estudarmos. E aqui a gente vai tentar entender o que a Bíblia nos diz a respeito da volta de Jesus. Será que a volta de Jesus vai ser secreta? Será que a igreja vai ser arrebatada secretamente? Tudo isso nós vamos estudar aqui a respeito disso. Então, o primeiro texto que nós vamos ler está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versos 6 e 7. Se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura deste texto comigo, e é importante que você assim o faça. Pegue a Bíblia, leia o texto aí na sua Bíblia, não importa se a sua Bíblia é católica, evangélica, enfim. O texto bíblico você pode acompanhar independente da versão. Então, Apocalipse 19, versos 6 e 7, está escrito o seguinte: então, verso 6, né? Ouviu uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, olha só que texto bonito, né, que está dizendo aqui, e faz uma menção a respeito da volta de Jesus. Então, você veja que aqui o texto, ele já está, alguns elementos no texto nos levam a crer de que a volta de Jesus não vai ser nada secreto. Porque veja que aqui está dizendo, né, muitas águas, voz de como fortes trovões, dizendo aleluia. Né? Ou seja, está dizendo aqui que vai ser feita uma festa, são as bodas do Cordeiro.
Então, a Bíblia ela faz sempre essa comparação do relacionamento entre Deus e a igreja, né? Como Deus sendo o noivo e a igreja sendo a noiva. Então, uma festa de casamento, costuma ser algo bastante, digamos assim, barulhento, né? Não é nada secreto. Uma festa de casamento é uma coisa, é uma festa, né? Então, vai ter som, vai ter ali as pessoas se alegrando, se confraternizando, felizes ali por conta do casamento. Então, imagine que a volta de Jesus está sendo comparado aqui a uma festa de casamento, são as bodas do Cordeiro, então a gente pode entender que de secreto não tem nada. Agora veja o que diz aí o texto em Apocalipse 19, 11 a 16. Vamos ler aí estes versos. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esse texto aqui, inequivocamente, ele está falando a respeito de Jesus, né? Então, nós vemos ali que Jesus Cristo, ele está vestido com um manto tinto de sangue, que faz uma referência ali ao seu sacrifício na cruz. O seu nome se chama o Verbo de Deus, conforme está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, né? E então, realmente, ele faz uma menção aqui ao Senhor Jesus Cristo voltando do céu. Então, veja que João viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Uma menção, então, à volta de Jesus. Então, a volta de Jesus será secreta? Alguns textos que nos dão a entender de que não, a volta de Jesus não vai ser nada secreto. Veja que o texto está dizendo em Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então, quando o texto está dizendo que todo olho o verá, significa que quando Jesus Cristo voltar, todas as pessoas verão, independente da sua posição geográfica. Não importa se você está aqui no Brasil, se você está do outro lado do mundo, no Japão ou na Austrália, por exemplo. Todos ao mesmo tempo vão ver. Então você imagina o tamanho, a enormidade deste evento, que será a volta de Jesus. Será algo maravilhoso. O próprio Cristo, aqui falando no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 27, ele diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, um relâmpago, além de ser uma coisa, algo bastante visível e notável, é uma coisa também bastante barulhenta, né? O barulho, o estrondo ali do trovão. Então, Jesus, ele faz essa comparação. E ele diz, então, que da mesma forma como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, ou seja, que ele já está abarcando o mundo inteiro, né? Então, todas as pessoas do mundo, independente se você está no Oriente, no Ocidente, nós aqui no Brasil estamos localizados no Ocidente, mas as pessoas do outro lado do mundo, lá no Oriente, também vão ver Jesus voltar. Então não será nada secreto. Quem virá com Jesus em sua vinda? Olha lá, Mateus 25, 31, o próprio Jesus dizendo, né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, o céu, ele vai ficar, por um momento, ele vai ficar vazio, porque todos os anjos do céu vai vir com Jesus. E qual será a missão dos anjos na volta de Jesus? Mais uma vez, a própria Bíblia nos responde. Em Mateus 24, 31, o texto diz, e ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu.
Então os anjos eles virão junto com Jesus para reunir os salvos. E eu imagino que quando Jesus ele voltar, nós temos um texto lá em 1 Tessalonicenses, que é um texto muito bonito, que você pode até acompanhar a leitura aí comigo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versos 13 até o 18, está escrito o seguinte: 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 16. Não queremos, isso é o apóstolo Paulo escrevendo, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem são estes que dormem? São os mortos que dormem em Jesus, né? Aguardam a volta de Jesus, dormindo na sepultura, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, aqui o texto está dizendo que Jesus Cristo, quando voltar com todos os anjos do céu, os anjos, eles terão esse papel de, penso eu, de ajudar as pessoas a saírem das sepulturas. Ou seja, lá onde a pessoa tenha descansado. Então, os anjos, eles vão ajudar as pessoas a saírem das sepulturas e vão reunir as pessoas para que possam ser arrebatadas e irem ao encontro de Jesus nos ares, como esse texto está dizendo aqui. E aqui esse texto, eu gosto muito dele porque ele mostra a condição das pessoas mortas, ok? Aqueles que morrem, eles estão dormindo. Ou seja, não existe ninguém no céu e nem ninguém no inferno, por exemplo. Isso não existe, ok? Porque senão não faz sentido. Jesus vai voltar para buscar quem? Se está todo mundo já no céu. Quem morre vai direto para o céu. Então Jesus vai... Se Jesus vai voltar e os anjos vão voltar com ele, as pessoas vão ficar lá no céu? Não faz sentido, né? Então, meus amigos, a pessoa quando morre, ela está neste momento dormindo, como o texto está dizendo aqui, no verso 1, né? Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Então, os anjos virão para juntar as pessoas e para ajudá-las também a saírem das sepulturas. Então, olha aqui, a volta de Jesus, meus amigos, e o nosso coração, ele se enche de esperança e de alegria e de um certo alívio, apesar de nós não nos conformarmos com a morte, e realmente a gente não se conforma porque a morte é algo que é uma inimiga nossa, mas a morte será derrotada na volta de Jesus. Porque aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus Cristo, o aceitando como seu Salvador, serão ressuscitados, serão despertados do sono que agora os acometem lá no pó da terra. Então isso vai ser maravilhoso, né? O que acontecerá com os justos mortos? Então aqui o texto nós já nos antecipamos, acabamos de ler, os justos mortos serão então ressuscitados, ok? Serão ressuscitados a partir do momento que Jesus Cristo, então, ele vai voltar, ele vai dar a sua palavra de ordem e vai soprar o fôlego de vida de volta para essas pessoas. Porque quando a pessoa morre, ela dá o seu último suspiro, o fôlego de vida, que é o espírito, né? O espírito nada mais é que o fôlego de vida. Ele volta para Deus. Então, Deus, Jesus Cristo, ao voltar, ele então vai soprar de volta o fôlego de vida e então os mortos ressuscitarão. Louvado seja Deus. O que acontecerá com os justos vivos? Olha só o que o texto diz em 1 Coríntios 15, 52. O apóstolo Paulo ele escreve: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, né, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Ou seja, aqui faz uma menção à sétima trombeta, né?
Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, aqueles que ficarem vivos na volta de Jesus serão transformados todos num momento, no abrir e fechar de olhos, ou seja, os seus corpos mortais se transformarão em corpos incorruptíveis. A morte não mais passará a ter o domínio sobre o nosso corpo corrupto e pecaminoso como é hoje. Não teremos mais doença, não teremos mais a presença do mal. Então, meus amigos, nós seremos todos transformados, assim como os mortos também ressuscitarão e serão transformados. A gente tem que respirar fundo porque a gente tem que, nós temos que desejar esse dia, irmãos. Este dia em que Jesus voltar, esse dia em que nós veremos Jesus Cristo voltando e nos livrando para sempre da morte, do mal, do pecado, das doenças. E a gente está vivendo um período aí de pandemia onde muitas pessoas perderam seus entes queridos, seus amigos. Mas Jesus Cristo, ele nos dá a esperança de que essas pessoas serão ressuscitadas. E nós temos realmente que nos apegar e nos apegarmos a Deus e nos prepararmos para este momento glorioso. O que acontecerá com os ímpios mortos? Agora veja que a pergunta ela mudou, né? Nós tratamos dos justos, ou seja, das pessoas que aceitaram a Jesus Cristo. Nós entendemos então que todos aqueles que estão vivos neste momento e que aceitaram a Jesus ficarão vivos até o momento da volta de Jesus, ou seja, não existe arrebatamento secreto, não existe arrebatamento secreto. Porque o texto que nós acabamos de ler aqui, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, 52, está dizendo, capítulo 15, 52, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E tem um outro texto que nós acabamos de repassar aqui, que está dizendo que nós não precederemos os mortos, né? Ou seja, ninguém vai na frente, não existe arrebatamento secreto, ok? Então, todos nós subiremos juntos, tanto aqueles que permanecerem vivos, quanto aqueles que estão dormindo, aguardando a volta de Jesus. Então, aqui a pergunta ela muda. O que acontecerá com os ímpios, ou seja, aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo? Aqueles que permaneceram nas suas práticas pecaminosas, aqueles que morreram perdidos. Ok? Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 5, depois nós vamos estudar com mais detalhes o capítulo 20 a respeito do milênio, e a gente vai entender melhor este assunto. Mas aquelas pessoas que morreram e não aceitaram a Jesus, quando Jesus voltar, elas vão permanecer mortas. Ok? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, ou seja, vão permanecer mais 1000 anos mortos, dormindo lá no pó da terra. Ok? Então, esse texto, ele descarta a possibilidade da existência de um inferno de fogo, onde a pessoa fica queimando eternamente. Isso não existe. Ok? Isso não existe. As pessoas que morreram, as pessoas más que morreram, vamos pegar um exemplo aí. Adolf Hitler, que foi uma pessoa má, um ímpio, um homem, né, muito maldoso, muito ruim. Onde é que Hitler está neste momento? Dormindo no pó da terra. Quando Jesus Cristo voltar, vai continuar morto. Ele só vai ressuscitar depois de 1000 anos da volta de Jesus, da segunda volta de Jesus, né? Depois de 1000 anos é que ele vai ressuscitar, ok? E o que acontecerá com os ímpios vivos? Aqueles que não aceitaram a Jesus e que vão ficar vivos no momento da sua vinda. Ou seja, aqueles que receberam a marca da besta, conforme nós estudamos lá em Apocalipse 13, também Apocalipse 14, Apocalipse 16.
aqueles que receberam a marca da besta, aqueles que se recusaram a guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que vai acontecer com essas pessoas? Segundo Tessalonicenses 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, essas pessoas vão morrer. Elas serão mortas. Elas não vão aguentar a volta de Jesus. Tem um outro texto em Apocalipse, no capítulo 6. Se tiver aí com a sua Bíblia, vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse, no capítulo 6. No verso... Os versos 15 a 16... Vamos ler do 14 até o 17. Está escrito o seguinte. Aqui está falando a respeito do sexto selo, né? Nós já estudamos aqui os 7 selos. A partir do verso 14 diz, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aqui está falando a respeito da volta de Jesus. No verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da ira deles chegou, e quem é que pode suster-se? Então, as pessoas vivas, os ímpios, que ficarão vivos por ocasião da volta de Jesus, eles vão pedir para que os montes e rochedos caiam sobre eles. Porém, eles vão ver a volta de Jesus e depois vão morrer. Eles virão Jesus voltar. E depois eles morrerão, conforme o texto que está escrito aqui em 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Em que data Jesus voltará? O próprio Jesus responde essa pergunta lá em Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, nós não sabemos a volta de Jesus. O próprio Cristo, quando ele esteve na Terra, ele não sabia a sua volta, né? Mas, obviamente, como Jesus Cristo, ele encontra-se no céu, na presença do Deus Pai, nesse momento, obviamente que ele sabe o dia, né? E a hora da sua volta. Mas nós não sabemos, não temos essa resposta. Não adianta ficar marcando data, isso é furada, tá? Furada ficar marcando data para a volta de Jesus, para o fim do mundo, a gente não sabe, não tem como. E isso Jesus já fez de propósito, porque ele quer que a gente esteja preparado a todo momento. Não quer que a gente se descuide, que a gente relaxe na nossa espiritualidade, na sua comunhão. Então nós precisamos realmente termos como consciência de que a volta de Jesus é todos os dias para a gente. Porque quando a gente morre, o nosso destino já está selado, ou para salvação ou para perdição. Algumas pessoas dizem, né, quando a pessoa morre, Jesus voltou para ela. E realmente, porque assim, quando você morre, acabou, você não tem mais como se salvar. Se você está perdido, né, e se você estiver salvo, também você não se perde mais. Nós tivemos agora recentemente, estou gravando este vídeo, hoje é dia 10 de novembro de 2021, e na última sexta-feira, no dia 5 de novembro, faleceu uma famosa cantora aí, do meio sertanejo, né, uma cantora muito famosa, morreu muito jovem, com 26 anos de idade, num acidente de avião. Então, essa moça e todas aquelas pessoas que estavam junto com ela, morreram outras 4 pessoas lá no acidente, infelizmente foi uma morte trágica, né? E é uma coisa que ninguém esperava. Ninguém esperava. E realmente a gente nunca espera a morte de ninguém. Mas quando acontece, ali todos que estavam a bordo daquele avião, inclusive ela, ou morreram salvos ou morreram perdidos. E só quem sabe é Deus. Ok? Mas é importante nós estarmos preparados para a volta de Jesus, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente hoje está bem e amanhã pode acontecer alguma coisa e a gente acaba descansando, né, morrendo, acaba dormindo.
E tomara, Deus, que todos nós, se passarmos pela morte, que possamos dormir no Senhor Jesus Cristo e aguardar a sua volta, dormindo no pó da terra e ressuscitarmos na primeira ressurreição, e não na segunda ressurreição que vai acontecer depois dos 1000 anos. Mas depois a gente vai estudar melhor a respeito disso. Quais as condições de vida após a volta de Jesus? E aqui é um texto que nos enche de esperança, né? Apocalipse 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, você já pensou você viver num mundo em que não existe luto, nem pranto, nem dor? É algo que a gente precisa pensar todos os dias. Precisamos meditar nisso, imaginar como vai ser, por mais que a gente viva num mundo em que a gente passa por essas situações praticamente todos os dias, né? Quase todos os dias você toma conhecimento de que alguém morreu e fica triste por isso. Quase todos os dias nós sentimos dor porque, enfim, nossa vida de pecado, nosso corpo pecaminoso, às vezes você tem dor de cabeça, você tem dor no corpo, enfim. A gente fica doente e por várias e várias ocasiões a gente chora, seja pelo falecimento de alguém, ou seja por uma situação desagradável que a gente passa na nossa vida. Mas após a volta de Jesus, isso não vai mais acontecer. Que louvado seja o nome do Senhor e que a gente esteja preparados, né, para receber Jesus Cristo nas nuvens do céu. E é isso, meus amigos. Que Deus possa nos abençoar muito, que Deus possa abençoar muito você, possa abençoar a sua vida e que você possa continuar estudando a palavra de Deus, continuar estudando a Bíblia, meditando nessas promessas da volta de Jesus. Continue estudando o livro do Apocalipse, se preparando para os eventos finais e tomando decisões todos os dias ao lado de Jesus Cristo. Porque o dia da volta de Jesus nós não sabemos, mas Jesus deixou muitos sinais e a gente sabe que está muito próximo. Então está próximo o dia de você reencontrar de repente aquele seu parente, aquele seu amigo que você perdeu. Talvez há pouco tempo, não sei, de repente na pandemia, ou faz bastante tempo já. Eu tenho algumas pessoas queridas minhas que faleceram também, e eu tenho a grande esperança de reencontrá-los na volta de Jesus. Mas para isso eu tenho que estar preparado, né? Porque imagina se eu me perder e os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que eu amo ressuscitarem e eu continuar morto lá. Então que a gente possa estar preparado, aceitarmos a Jesus todos os dias, caminharmos todos os dias ao lado do Espírito Santo, estudando a sua palavra, praticando em nossa vida e pregando para as pessoas, né? Para que as pessoas possam também, assim, se decidirem ao lado de Jesus e estarem preparados para a sua volta. Que Deus possa te abençoar grandemente e que você continue acompanhando os nossos estudos. Nós temos ainda 3 temas aí, 3 semanas pela frente, onde iremos continuar estudando o livro do Apocalipse. Que você possa compartilhar também este vídeo para que mais pessoas assim sejam incentivadas a estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo estudo.